Uma ótima noite para você aí de casa. Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Secas prolongadas, tempestades, eventos extremos. O planeta vem assistindo nos últimos tempos a uma crise sem precedentes. E o pior, para muitos, irreversível. O Aparecida Debate de hoje vai falar sobre as mudanças climáticas e as consequências para a humanidade. Seja no Brasil ou no mundo, a situação se agrava ano a ano com o aquecimento global. O que podemos esperar do futuro diante desse cenário de destruição? Afinal, ainda há tempo de salvar a nossa casa comum? Como reverter esse quadro? Para nos ajudar a entender melhor o tema desta noite, convidamos para participar do programa de hoje o Jean Meto, pesquisador titular do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a quem eu já agradeço pela participação, pela presença hoje no Aparecida Debate. Uma boa noite, seja bem-vindo, Jean. Boa noite, Eduardo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu que agradeço a sua participação. Também conosco nessa noite o professor Marcelo de Paula Correia, diretor do Instituto de Recursos Naturais da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais, a quem eu também cumprimento, já agradecendo pela presença. Seja bem-vindo, professor. Tudo bem com o senhor? Boa noite. Olá, Eduardo. Tudo bem? Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. E a gente vai poder oferecer muitas informações e um debate amplo sobre esse assunto que tem dominado a atualidade. Mas antes da gente começar o nosso debate, vamos entender melhor o que está acontecendo com o nosso planeta. O Felipe Rodrigues explica. O mundo está mudando, e cada vez mais rápido. Um dos principais sintomas desta mudança está na temperatura global. Você sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que a ação do homem está deixando o mundo cada vez mais quente. As emissões de gases, o desmatamento de terras e florestas, além dos aterros de lixo, estão entre os principais vilões. O desafio está em encontrar energias renováveis acessíveis. Hoje, ainda somos dependentes de combustíveis fósseis, como carvão, petróleo e gás. Se nada for feito, as projeções da ONU apontam que o mundo ficará 3,2 graus mais quente até o final deste século. O ideal seria um aumento de, no máximo, 1,5 graus. E isso vai muito além da temperatura. A reação chega em escala. Secas intensas, escassez de água, incêndios severos, aumento do nível do mar, inundações, derretimento do gelo polar, tempestades catastróficas e declínio da biodiversidade. Algumas soluções já são conhecidas. O uso de energias renováveis, como solar ou eólica, no lugar dos combustíveis, por exemplo. O problema? Essa mudança é cara, muito cara. 90 trilhões de dólares até 2030, segundo o Banco Mundial. A economia viria no longo prazo, não só financeiramente, mas também na nossa qualidade de vida e principalmente das gerações futuras. Portanto, tem muito assunto para a gente debater nessa noite sobre mudanças climáticas, aquecimento global, suas consequências. Vamos começar primeiro pela reação do planeta a tudo isso que o homem está provocando, e não é de hoje, é de muito tempo. Aqui no Brasil, recentemente, nós tivemos as inundações, as enchentes que castigaram várias regiões do país. Vamos lembrar, lá do final do ano passado, começando pelo estado da Bahia, na região Nordeste. Depois, início do ano para cá, nós tivemos outros eventos tão severos quanto os da Bahia. A gente pode citar aqui Minas Gerais, Petrópolis, na região serrana do Rio de Janeiro e mais recentemente no estado de Pernambuco, ultrapassando, infelizmente, aqui os nossos sentimentos para as famílias, para todo o povo de Pernambuco, 100 mortos. Então, começo perguntando para você, Jean, depois ao professor Marcelo, esses eventos todos que a gente está sentindo na pele podem ser atribuídos às mudanças climáticas ou não?
Bom, Eduardo, essa é uma pergunta muito importante pelo seguinte aspecto, né? Os eventos que a gente vem presenciando, né, esses que você descreveu, são eventos de ocorrência natural, né? Então, eles ocorrem naturalmente ao longo da história do planeta, enfim. O importante a gente ressaltar é a intensidade e a frequência desses eventos. Então, o que a gente vem notando através de uma série de estudos é que a intensidade e a frequência dos eventos, que a gente chama de extremos, elas estão aumentando, tanto a intensidade quanto a frequência. E esse aspecto impacta uma sociedade que hoje está distribuída no território de uma maneira muito mais ampla. Então, esse é um ponto muito importante a ser destacado. São eventos que ocorrem naturalmente, são eventos extremos que ocorrem naturalmente, mas que a intensidade e a frequência, por conta das mudanças climáticas, estão aumentando. Professor Marcelo, gostaria da opinião do senhor também sobre essa questão, né, das chuvas recentes, que infelizmente repetimos aqui as nossas condolências, os nossos sentimentos aos familiares dessas vítimas. Infelizmente, as chuvas continuam matando aqui no Brasil. Tá aí, a gente pode falar em várias outras questões, falta de planejamento urbano, mas o nosso foco agora são as mudanças climáticas. Além desses eventos, quais outros aqui no Brasil estariam associados às mudanças climáticas, professor? Exatamente, Eduardo. Como o Jean resumiu muito bem, né, a intensidade e a frequência desses eventos elas são modificadas pelas mudanças climáticas, ou seja, podemos ter ocorrências, né, de eventos extremos, como tempestades, secas, grandes estiagens e catástrofes como essas, ocorrendo com muito mais intensidade e também com muito mais frequência. Temos aqui também esse problema da ocupação desordenada desses espaços. Então, são eventos naturais que, recorrentemente, nós temos aí situações onde os habitantes dessas regiões estão mais expostos. Nós temos outros eventos, né? Problemas, por exemplo, com safras agrícolas, com secas muito extensas, com o aproveitamento de energia. Todos esses elementos estão relacionados a essas mudanças. Agora, quando a gente fala de clima, né, eu acho que fica até mais claro para quem está acompanhando a gente em casa, aqui no Aparecida Debate, a gente fala de calor e de frio. Calor durante primavera, verão, o frio durante outono e inverno. Tanto o calor quanto o frio estão sendo mais intensos também, acompanhando esses eventos extremos do clima. Queria primeiro o Jean, também o professor Marcelo. Primeiro o Jean para responder, tem associação também, nesse caso, com as mudanças climáticas? Sim, Eduardo, tem associação pelo seguinte aspecto, né? O que vem acontecendo com as mudanças climáticas, elas se expressam por um aumento da temperatura média do planeta. Então, o planeta está ficando mais quente, a atmosfera está ficando mais quente. Então, a dinâmica, vamos dizer, os fenômenos meteorológicos, né, que são expressos em calor, em frio, em chuva, em seca, esses são fenômenos meteorológicos, né? Então, eles vêm se intensificando porque a atmosfera mais quente, a dinâmica é mais intensa, né? Então, o que acontece é o seguinte, quando a gente tem uma frente, a gente vivenciou ano passado, um pouco agora, semana passada, a frente fria entrando forte aqui no sudeste, até chegando no centro-oeste do Brasil. Esses elementos, assim, a gente fala, mas está frio, como é que está mudando? Como é que o planeta está esquentando? Na realidade, esse fenômeno de entrada de frente é um fenômeno natural, ele acontece naturalmente. O que vem acontecendo é que a intensidade está aumentando. Então, o evento chega... Vamos dizer, ele chega mais ao norte do que ele chegava, a intensidade do vento que vem do Polo Sul é mais, ele entra mais dentro do continente, então a temperatura fica mais fria. E, ao mesmo tempo, a questão de calor. Então, um elemento que é muito importante, que a gente vem notando nos dados, em todas as análises que estão sendo feitas, é que os eventos extremos não estão acontecendo só aqui, né? Então, um evento de calor
no Canadá, ele pode preceder um evento de frio intenso 6 meses depois, né? Então, a intensidade, isso eu falei o Canadá como um exemplo, mas no mundo todo, né? E, inclusive, aqui no Brasil. Então, sim, o calor e o frio mais intensos, eles estão associados a essa mudança de dinâmica da atmosfera, né? Então, quando a gente tem mais calor, a gente tem mais intensidade nos processos. E mesmo que a temperatura, que o pessoal fala, isso é muito importante, a gente sente ao longo do dia, hoje de manhã estava mais frio, na hora do almoço a gente tirou o casaco, à tarde está frio de novo. E essa variação de temperatura, ela é intensificada por uma variação de média pequenininha que acontece na atmosfera. Pequenininha, eu falo, porque a gente está falando de 1 grau e meio, né? Que em termos planetários é muita coisa, né? Mas a gente, ao longo do dia, passa por variações de temperatura que são muito maiores que essa. Então, um elemento importante é a gente diferenciar o que é o tempo que a gente vê lá fora, que está nublado, agora está, mas enfim, está nublado, aqui está sol e calor durante o dia, e o clima que ele tem essa mudança sazonal, né? E ele tem mudança sazonal e ao longo do tempo, né? Então, isso é muito importante a gente pontuar. Para a gente finalizar esse bloco, eu também queria a opinião do professor Marcelo. A gente não pode, né, professor, considerar normal, por exemplo, essa última onda de frio que atingiu o Brasil, o Jean estava citando, inclusive, com temperaturas abaixo de zero, principalmente no sul do país. Lá no centro-oeste, nós tivemos temperaturas próximas de zero. Lá na Índia, agora que é verão, 48, 50 graus. Não dá para achar isso normal, ou é? Olha, como os fenômenos meteorológicos e climáticos, eles têm índices extremos, por vezes, ocorrendo. Por exemplo, nós já tivemos, mesmo antes do advento das mudanças climáticas, nós tínhamos aí situações, por exemplo, de temperaturas muito elevadas ou temperaturas muito baixas. Isso é natural do sistema Terra-atmosfera. O problema é que esses eventos extremos, eles vêm ocorrendo com maior intensidade e com maior frequência. Então, consequentemente, nós vamos ver muito mais episódios de chuvas intensas, de secas intensas, de temperaturas ou muito baixas ou muito altas, decorrente de toda essa mudança da dinâmica atmosfera. Ou seja, as relações de temperaturas mais elevadas com a pressão atmosférica, com a formação de precipitação, tudo isso exerce esse impacto bastante significativo no número de ocorrências e na intensidade dessas ocorrências. Pergunta que eu deixei aí no ar, para a gente poder responder aos nossos telespectadores, amigos de casa, que já estão coçando a cabeça, viu, Jean e professor? Preocupados agora com essa situação da nossa casa comum. Afinal, de uma forma geral, Jean, quais são os impactos das mudanças climáticas aqui no Brasil? Bom, Eduardo, a gente já está vendo isso acontecer, né? Em algumas regiões. Você bem citou no começo uma série de eventos, né, que vem acontecendo em termos de desastres naturais, né, que a gente chama de naturais, mas são desastres potencializados pelas mudanças climáticas. O Marcelo falou muito bem também de outros eventos que aqui no Brasil as mudanças climáticas estão impactando o nosso país. Então, nós temos que pensar, o Brasil é um país importante na produção agrícola, então a variação climática, muito da agricultura brasileira não é irrigada, então a variação climática afeta diretamente a produção de alimento, seja por secas mais prolongadas ou seja por chuvas muito intensas, né? Isso em termos de um setor produtivo importante. A gente olha para as cidades, para os centros urbanos, nós temos uma necessidade, a gente até mencionou isso muito brevemente, mas é uma necessidade de replanejamento urgente, considerando as mudanças climáticas. Então, onde que elas nos afetam? Afetam as populações que normalmente são mais vulneráveis e que estão expostas ou em habitações menos adequadas ou uma questão de infraestrutura menos adequada a elas, associada a um evento de precipitação intensa. A gente teve recentemente aqui no sudeste do Brasil, em particular aqui em São Paulo, em Minas, um problema de seca muito intenso, né? Isso faz pouco tempo,
2, 3 anos atrás, esse problema de seca estava bastante intenso, que está associado ao abastecimento público. Em São Paulo, por exemplo, nós tivemos rodízio de fornecimento de água. Então, esses são impactos claros, assim, né? Impacta também o conforto das pessoas. Então, em algumas situações do mundo, a gente já vem vendo isso, no Brasil começa a se mostrar real, que é temperaturas muito elevadas afetam a saúde de pessoas com mais idade, né? Potencializa problemas de poluição. Então, tem uma série de questões associadas, ou à intensidade de precipitação, ou o prolongamento da seca, vamos dizer, o período de seca, que também afeta as pessoas, inclusive na qualidade do ar. E o último elemento que eu ia colocar também, a gente vê, o Brasil, ele sofre muito problema com queimada, né? Muito das queimadas que acontecem são queimadas provocadas por pessoas que vão lá e colocam fogo, mas quando você tem um período de seca longo, uma vegetação mais seca por conta exatamente da falta de precipitação, você tem incêndios que são potencializados, e a gente viu isso acontecer também há 2 anos atrás no Pantanal, na Amazônia. Então, esses são elementos que indicam aonde que o nível de impacto que a sociedade está exposta, né? Aliás, professor Marcelo, o Jean citou bem a crise hídrica, né, que o estado de São Paulo enfrentou, não tem questão de 3 a 4 anos, e desde então os reservatórios nunca voltaram ao normal, ou seja, é uma sequência aí desses efeitos das mudanças climáticas, e isso coloca em risco e em xeque também a questão do abastecimento de água. Mas eu queria perguntar para você, Marcelo, pegando esse gancho do Jean, o clima aqui no Brasil, ele é um reflexo do que vem acontecendo no planeta, ou tem sua característica própria? É um reflexo. O problema das mudanças climáticas é realmente um problema global, né? Claro que cada região do planeta é atingida de uma forma distinta pelas suas próprias características particulares, né? Ou seja, o bioma de cada uma dessas regiões, as características de tempo e clima dessas localidades, mas, de maneira geral, o planeta como um todo é afetado, né? Então, nós temos problemas que, como o Jean falou, né, o problema que está associado, um dos precursores de problemas na natureza, que são as queimadas, elas atingem localmente de uma maneira intensa, mas também nós temos extensões regionais e até globais dessas emissões de poluentes em determinadas épocas do ano, em diferentes escalas de tempo e de espaço, e o que torna o problema, né, um nível de complexidade bastante elevado. O Jean tocou num ponto muito interessante, falando que esse problema, né, ele atinge até o nosso conforto do dia a dia, né? Então, a crise hídrica foi um exemplo, né, que, claro, o problema mais sério, a escassez de água, é um problema extremamente preocupante, afeta a saúde, a economia, a produção, a energia de toda uma região e afeta também o nosso modo de se comportar. Por exemplo, né, eu trabalho, minha área de pesquisa é com as mudanças climáticas, mais os efeitos sobre a saúde. E eu trabalho muito com o efeito da radiação e da poluição sobre a saúde da pele. E a preocupação hoje do pessoal da indústria que produz protetores solares, eles estão preocupados com o aumento global de temperatura, ou seja, verões mais intensos, e a produção do creme, né, ou seja, o protetor solar, ele tem que ser desenvolvido de uma forma que não nos traga aí um desconforto devido à alta umidade e à alta temperatura provocada pelas mudanças climáticas em algumas regiões do planeta. Então, é isso que eu gostaria de destacar. O grau de complexidade desse fenômeno, ele atinge as diferentes escalas, desde o indivíduo até o globo como um todo. É isso que eu ia perguntar para você. Às vezes o pessoal de casa está pensando assim, mudanças climáticas está muito distante da gente, mas a gente aqui já enumerou vários e vários eventos que afetam, sim, né, Jean, o nosso dia a dia, de todo mundo, da dona de casa, do motorista, seja qual for a profissão, seja qual for a atividade, está afetando diretamente, né?
Não, sem dúvida alguma, né, Eduardo? Inclusive em aspectos, como você muito bem pontuou, do dia a dia. Né? A flutuação no valor do custo do alimento, por exemplo, está associada a uma variação climática, né? Que ela é pontual, mas ela vem estabelecendo como um padrão. Né? Então, de várias formas, nós temos essa questão da crise hídrica, essa atingiu diretamente as pessoas, seja na questão financeira, né, que a água ficou até mais cara, a crise energética também, a gente tinha até agora está passando por bandeiras que são, sei lá, vermelho você paga mais, verde você paga menos. Por quê? Porque a energia que é produzida no Brasil, a energia elétrica, né, que é produzida no Brasil, a boa parte dela é produzida com hidroeletricidade, que depende de água. Né? E essa flutuação no nível dos reservatórios provoca a flutuação no valor do preço, que também está associado a outras formas de geração de energia, como, por exemplo, uma termoelétrica que usa combustível fóssil, que polui a atmosfera, que é péssimo e que é mais caro. Então, esse balanço da potencialidade de produção de energia, por exemplo, também afeta o bolso. Então, a dona de casa, a pessoa que vai no mercado, esse contexto todo está associado ao dia a dia das pessoas, sem dúvida nenhuma. Né? E tem a questão mais, vamos dizer, mais trágica disso, né? Que são os eventos extremos, são os desastres, como a gente tem verificado, que acaba levando a perda de vidas, né? Seja por deslizamento. Quer dizer, então, o planejamento urbano da vida das pessoas, da economia, dos setores da economia, o Marcelo citou um exemplo interessantíssimo, esse planejamento ele tem que incorporar a mudança climática. Né? A gente não pode se furtar, seja qual setor for da economia, seja qual setor for da sociedade. Então, voltando para a questão da pessoa, do domicílio, né, da casa, como é que a gente lida com qualquer ação que a gente faça para conservar a água, diminuir o uso de energia, diminuir a produção de lixo, tudo isso contribui no nosso pequeno espaço para reduzir os impactos no planeta e no clima. Então, sem dúvida alguma, a gente precisa incorporar esse contexto de mudança climática no dia a dia da sociedade. Marcelo, a gente tem um tempinho ainda, eu queria aproveitar, o Jean já citou, a agricultura, um dos setores mais atingidos e afetados pelas mudanças climáticas, mas você colocaria outros impactos provocados na nossa economia? A gente, no bolso, né? Quando a gente fala com o povo de casa, vamos falar do bolso, né? Aquele gasto que você tem mensal, para comprar, por exemplo, frutas, verduras, hortaliças, está pagando caro, porque ficou frio, está em época de estiagem. Tem relação com isso também ou não? Eduardo, tem toda a relação, né? E essa relação, ela é bem complicada, às vezes a gente nem pensa, né? Por exemplo, nós citamos aqui muitas vezes, né, o aumento da intensidade desses fenômenos. Então, imagina, né, um período influenciado pelas mudanças climáticas, onde nós temos chuvas mais intensas, essas chuvas podem destruir a malha de transporte, o que, consequentemente, vai impactar no preço do frete, no seguro, e isso vai chegar no consumidor final num aumento do alimento ou do produto que foi transportado até uma determinada região. Temos também, por exemplo, né, o Jean citou aquele ponto que eu retorno aqui, né, do efeito, né, do aumento das temperaturas sobre o nosso conforto, ou seja, o consumo, por exemplo, de ar-condicionado, né, de energia devido ao ar-condicionado no verão, também pode aumentar e aumenta muito, né, em determinadas regiões do país e em determinadas épocas do ano. Então, as mudanças climáticas, elas exercem recorrentemente um efeito nocivo, né, se podemos dizer assim, sobre os nossos bolsos, ou seja, afeta diretamente a economia e indiretamente por meio aí desses exemplos que eu citei. Energia, transporte, saúde, infraestrutura, habitação, ou seja, todos esses elementos que fazem, né, esse jogo econômico do nosso dia a dia, todos eles são afetados direto ou indiretamente pelas mudanças climáticas. Portanto, está aí, né? Quando afeta o bolso, a pessoa presta mais atenção também, né?
A ONU fez agora em maio mais um alerta sobre os efeitos do aquecimento global. Ao apresentar os resultados de levantamentos sobre diferentes indicadores, a entidade afirmou o seguinte: o planeta caminha para uma catástrofe climática e a destruição da Amazônia contribui e muito para esse cenário. Os dados revelam que os últimos 7 anos foram os mais quentes da história desde que existem os registros sobre a temperatura global. O alerta da Organização Meteorológica Mundial veio com um apelo: que o governo brasileiro pare de destruir a Amazônia e se concentre em plantar mais florestas na região. Essa cobrança vem no momento em que o desmatamento no Brasil bate novos recordes, apesar das promessas do atual governo de que haveria uma ação maior de fiscalização. Os números também desmentem os compromissos diplomáticos assumidos pelo Brasil na Conferência da ONU sobre o Clima, em 2021. Entre janeiro e março deste ano, a Amazônia Legal registrou o maior acumulado de alertas de desmatamento na história do monitoramento feito pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, 941 quilômetros quadrados, crescimento de 64% em relação ao mesmo período de 2021. O estudo divulgado em maio destaca como áreas da Amazônia deixaram de ser locais de absorção de dióxido de carbono e passaram a ser emissões de gases. E a conta de tamanha destruição começa a chegar. Os primeiros sinais, segundo a ONU, são as chuvas acima da média na América do Sul e inundações mais generalizadas no norte do Brasil. Num discurso duro, o secretário-geral das Nações Unidas, Antônio Guterres, decretou, abre aspas, o sistema energético global está falido e nos aproxima cada vez mais da catástrofe climática, fecha aspas para ele. E segundo ele, o tempo está se esgotando. O tempo está se esgotando, né? Precisamos agir rapidamente. Bem, vamos trazer então para esse bem e esse patrimônio que é nosso, é do Brasil, a Amazônia. Jean, a floresta amazônica é ou não é vital para o equilíbrio do planeta? Eduardo, sem dúvida alguma, né? E qual é a razão para isso, né? São algumas, mas dentre elas, primeiro é a dimensão. Então, a Amazônia, 60% da Amazônia, ou pouco mais que isso, está no Brasil. O resto está nos países da outros países da América do Sul, como Equador, Peru, Bolívia e tal, que são os nossos vizinhos da parte norte, e também tem uma parte importante da floresta. Mas a maior parte dela está no Brasil. E a floresta ela é uma importante reguladora do clima regional, inclusive do clima global, né? Mas em particular do clima regional. Por quê? Porque a floresta amazônica funciona como uma bomba d'água. Isso só pensando em termos físicos, assim. Então, ela evapora muita água, tem uma transferência de calor muito grande, ela tem uma reciclagem de água dentro da floresta muito grande. Então, a floresta ela tem uma forma um mecanismo de funcionamento que contribui à regulação do clima, né? Tanto que muitas vezes a gente escuta, olha, essa massa de ar que veio da Amazônia com bastante umidade, chegou aqui, encontrou uma frente, choveu. Quer dizer, então esse transporte, esse mecanismo, a atmosfera a gente tem que imaginar, né, como um fluido. Ela tem os ventos em diferentes níveis, isso carrega umidade, carrega uma série de outros elementos. Então, a Amazônia tem esse aspecto que é absolutamente relevante. Outro que é importante, que acho que vai um pouco em linha com a reportagem, é que a Amazônia é um enorme estoque de carbono, né? Então, a Amazônia tem o equivalente, a Amazônia brasileira, o equivalente a 10 a 12 anos de emissões globais de carbono de combustíveis fósseis, que está ali, na biomassa das árvores, na biomassa das raízes. Biomassa, eu digo, nas árvores, nas raízes,
no solo. E esse carbono, na verdade, constitui metade do que tudo está. O que tem de orgânico lá, de folha, tronco, raiz, matéria orgânica do solo, metade disso é carbono, né? E um dos grandes elementos, um dos aspectos mais relevantes relacionados à mudança climática é a mudança da composição da atmosfera. E essa mudança de composição da atmosfera ela é feita por diversos gases, mas dentre eles o gás que ele é originado pela queima, né? Que é o CO2, que é o dióxido de carbono, que até a reportagem comentou. Então, o dióxido de carbono é um elemento que fica 100 anos na atmosfera e ele interfere no balanço, ele interfere, vamos dizer assim, no balanço de energia. A energia que chega do Sol com relação à energia que sai da Terra e vai para o espaço, né? Então, a atmosfera é como se fosse um cobertor que a gente tem no planeta e que mantém o planeta numa temperatura que é adequada à vida. Então, quando a gente muda a composição desse cobertor, a gente fica, que é o que está acontecendo, a gente retém mais calor no planeta. E a atmosfera esquenta, e aí vem todas essas questões de mudanças climáticas que a gente estava discutindo até agora. Então, a Amazônia é absolutamente central. Fora uma série de outros elementos, de biodiversidade, de populações tradicionais, de conhecimentos locais. Quer dizer, tem um universo, além do climático, que é importante, que é absolutamente relevante na conservação da floresta amazônica. Professor Marcelo, a gente pode dizer, então, que devastar a Amazônia é acelerar esse processo aí das mudanças climáticas? E eu faço uma outra pergunta. Quais eventos no clima que estariam associados a essa devastação da Amazônia? Eduardo, a devastação da Amazônia vai interferir de uma maneira negativa em todo esse processo descrito aí pelo Jean durante a fala dele, né? Esse processo, esse cobertor que a atmosfera, né, esse efeito cobertor que a atmosfera exerce no planeta, conhecido, né, como efeito estufa, é um evento natural que permitiu e possibilitou a vida no planeta, né? Ele tem sido, claro, intensificado, ou seja, esse cobertor se tornou mais espesso do ponto de vista de proteção, de guardar calor, devido à emissão desses poluentes, principalmente o CO2, o metano, né, os derivados de enxofre na atmosfera. Então, o que a gente tem feito, né, com as emissões desordenadas aí de poluentes é intensificar esse efeito natural denominado efeito estufa. Então, nós estamos aquecendo a atmosfera e aí, como já foi descrito, né, toda a dinâmica da atmosfera é alterada. Quando a gente desmata a Amazônia, a gente está mudando essa característica, né, que o Jean descreveu muito bem, né, de um umidificador da atmosfera, ou seja, a Amazônia, por ser aí uma grande floresta tropical, bastante úmida, né, ela exerce esse efeito de levar vapor de água para a atmosfera e a formação, né, dessas massas de umidade que provocam precipitação, provocam chuvas na própria região, mas no continente como um todo e conforme já foi descrito, afeta o clima globalmente. Quando a gente desmata a Amazônia, a gente muda a característica desse bioma natural. Então, tem um efeito direto, né, na biosfera, ou seja, nos seres vivos que habitam a região, e, é claro, né, no tema aqui desse programa, tem um efeito direto no clima. Primeiramente, aquele umidificador da atmosfera deixa de existir, e em grandes áreas, né, e essas áreas têm aumentado aí com bastante velocidade nesses últimos anos. Então, a gente reduz a quantidade de umidade na atmosfera e, claro, vai mudar a dinâmica. Além disso, quando a gente muda a característica do solo, a gente muda também a forma como a radiação solar é refletida nessa superfície. Então, a gente tem uma mudança nesse balanço de radiação da superfície de uma determinada região, né? Então, essa desertificação, não só da Amazônia, mas aí do Cerrado também, que é o segundo grande bioma do Brasil, né, ele exerce essa mudança nessa dinâmica. Além disso, né, nós temos também uma característica da geração de nuvens, a mudança na formação de nuvens.
Por quê? Porque para a nuvem se formar, ela não é só água. Tá? Ele precisa de um elemento para que a água se condense em volta. Esse elemento a gente chama de núcleo de condensação. Geralmente é uma partícula de sal, um grãozinho de poeira, né, chamado de aerossóis. E na Amazônia isso está muito bem regulado com a floresta em sua formação natural. Quando a gente coloca mais áreas devastadas, ou seja, mais poeira, então nós temos uma característica da mudança da própria característica das nuvens. Ou seja, os modelos, os estudos que têm sido realizados na Amazônia apontam uma mudança característica da formação de nuvens, né? Ou seja, uma maior produção de nuvens, porém não de nuvens de chuva na região. Então, isso faz com que toda a dinâmica atmosfera, não só na região amazônica, mas no Brasil, no continente sul-americano e no mundo, também seja alterada. A gente está terminando esse terceiro bloco, mas antes eu queria uma resposta até rápida de vocês dois, para a gente ainda dar o tempo, né, necessário para a gente concluir esse bloco aqui do Aparecida Debate. Uma pergunta bem direta. Dá para conciliar na Amazônia atividade econômica e preservação ambiental? Jean? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida alguma, e é isso que nós devemos buscar como nação, como país, e como comunidades locais também, né? Sem dúvida. Professor? Exatamente, Eduardo. Eu acho que as novas tecnologias, as novas formas, né, de nós tratarmos a natureza, desde a produção de alimentos, a produção e uso de energia, a produção de lixo, né? Todas essas novas tecnologias e não só as novas tecnologias, mas políticas públicas que sejam voltadas à preservação ambiental, elas são ferramentas fundamentais para que a gente possa ter essa interação, né, do ser humano com a biosfera da Amazônia e de todas as regiões do planeta. Jean, como preservar a floresta amazônica? De quem que é a responsabilidade, principalmente isso? Bom, Eduardo, essa é uma pergunta super importante, porque na realidade é uma responsabilidade de nação, né? Então, nós preservar a floresta amazônica, preservar o legado ambiental enorme que o Brasil tem, é algo que a sociedade brasileira tem que se envolver em suas diferentes instâncias, né? Como fazer isso? Nós temos políticas nacionais que dialogam com políticas locais, de uma maneira muito clara. O que tem que se preservar, como é que se pode produzir, quais são os elementos vamos dizer, daquele universo amazônico que são viáveis economicamente. Isso é super importante. Por exemplo, hoje se tem falado muito de bioeconomia, que são a economia voltada para bens da natureza. Como é que esses elementos, na verdade, contribuem a que as comunidades locais, os atores locais, como se diz, ou as cidades, possam, na realidade, tirar da floresta e da biodiversidade um valor econômico para que seja maior do que, na realidade, desmatar e produzir agricultura, por exemplo, né? O Brasil já tem a área aberta suficiente para produzir agricultura e não precisa desmatar mais a Amazônia. Então, a receita, no meu entendimento, é trazer conhecimento, juntar com conhecimento local. Tem uma diversidade de saberes na Amazônia enorme, e isso precisa estar incorporado no planejamento para um desenvolvimento que a gente chame de sustentável, resiliente ao longo do tempo, que ele possa dialogar com a preservação da floresta e da biodiversidade e com a preservação e um bom bem-estar da vida humana. Então, esses elementos eles são absolutamente centrais, e não se consegue isso sem uma política nacional muito clara, porque, na realidade, o que acontece, né, Eduardo, e a gente tem que ser muito honesto nisso,
muito dos processos de desmatamento, por exemplo, de garimpo ilegal, eu acabei de falar, isso é ilegal. São pessoas, na realidade, que não são honestas, né? E que estão destruindo um patrimônio que é público, é da nação, né? O patrimônio que está numa terra indígena, por exemplo, é daquela nação indígena e é do país, então é da sociedade como um todo. Então, as estratégias nacionais têm que, junto com estratégias de políticas locais, coibir pessoas desonestas e ações ilegais. Isso é a base da preservação. E, obviamente, aliado a isso, criar oportunidade de valorização de produtos e produtos da flora local, da fauna, da flora e eventualmente da fauna local, mas enfim, tem oportunidades associadas a turismo, tem oportunidades associadas à produção de energia renovável, não com hidrelétrica na Amazônia, mas com energia renovável, tem uma incidência solar enorme, enfim, então, e é uma área gigante, né? Então, é uma área que representa em torno de a área ainda da Amazônia Legal é 5 milhões de quilômetros quadrados, é uma parte substancial do Brasil. Então, nós temos que olhar para essa região de uma maneira transversal, incluindo as pessoas locais, incluindo leituras nacionais e tendo esses mecanismos efetivamente funcionando. Você, no bloco passado, falou muito bem, ou a reportagem mostrou muito bem, que a gente está numa curva de crescimento do desmatamento. E quando a gente fala isso, a gente sempre fala, mas uma boa parte disso é ilegal. Mas, meu Deus do céu, a gente não pode permitir que um desmatamento ilegal, que uma ação ilegal, ela derrube um patrimônio que é nacional. Então, enfim, eu acho que esses são complexo, mas assim, nós temos um mecanismo para isso, nós temos ciência para isso, nós temos conhecimento local e regional para isso, e isso precisa dialogar conjuntamente com uma ação efetiva, forte, intencionada, bem intencionada, para que a região se desenvolva dentro de uma trajetória sustentável e resiliente. E só para encerrar, a gente não pode esquecer que, além disso tudo, tem as mudanças climáticas, né? A reportagem até falou que parte da floresta está emitindo mais carbono do que absorvendo. E parte disso é porque a temperatura está subindo e o período seco está aumentando. Então, nós temos que pensar também no contexto de mudança climática para o planejamento regional. Professor, eu queria também a opinião do senhor. Agora, ilegal é ilegal, né? E se tem lei, é para ser cumprida e aplicada. Eu acho que é simples assim, né? Precisa ter mais fiscalização para coibir esse tipo de atividade que está destruindo a floresta amazônica. Como preservar, professor, a floresta amazônica e de quem é a responsabilidade, de quem que a gente deve cobrar providências? Eduardo, é até interessante, né? O Jânio, quando ele estava comentando, a gente fala, né, de, por exemplo, garimpo ilegal de uma forma natural, ou seja, nós já convivemos com essas explorações do meio ambiente de forma ilegal como se fosse algo do cotidiano. A nossa legislação, ela é uma legislação razoavelmente completa para o combate do problema. Só que fazer aplicar a lei no Brasil é um outro grave problema, né? Nós temos uma legislação, temos multas previstas, né? As multas ambientais são multas de valor elevado, temos uma série de outras ferramentas para coibir, só que isso não é aplicado. Então, não é aplicado por questões, em geral, políticas, em questões econômicas, questões de interesses próprios, e isso faz com que, eu vou usar um termo, né, aí, estamos numa sinuca de bico, né? Nós temos as ferramentas, temos as condições, temos tecnologia, temos uma ciência moderna e suficiente para propor, né, que estudou bastante o problema, que tem estudado e vai continuar estudando, e pode propor soluções para diversos desses elementos nos seus diferentes níveis, só que nós precisamos realmente fazer com que a lei se cumpra.
Ou seja, cada um de nós temos o dever, né, de preservar o ambiente, fazer um uso racional da energia, um uso racional do lixo, né, a produção adequada do lixo, o consumo racional também, mas isso não pode ocorrer somente no nível individual, né? Isso deve ser um programa que vai abordar tanto na área da educação, ou seja, as novas gerações crescerem com uma consciência de preservação distinta das gerações passadas, mas a gente precisa realmente de que essas leis que já existem sejam realmente aplicadas para que a gente possa conseguir contornar esse problema e fazer o aproveitamento, né, desses saberes, desses conheceres locais, regionais, e a gente poder proporcionar uma condição um pouco mais segura de vida aí para as próximas gerações. Bem, para a gente concluir, eu tenho mais alguns minutos, eu queria uma opinião dos dois a respeito de uma pergunta que eu elaborei aqui, deixei de propósito para o fim. A gente ouviu agora há pouco o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, falando o seguinte: catástrofe climática. Ou seja, o futuro me parece sombrio, na visão dele e de muitos cientistas e especialistas. Jean, eu começo por você, a gente tem alguns minutos ainda. Há um ponto em que essa situação não terá volta? Bom, Eduardo, na realidade, isso é todo um processo, né? Então, depende muito aonde a gente olha. Por exemplo, se a gente olhar para a área de gelo no topo das montanhas dos Andes que estão degelando, né? Isso já não tem mais volta. Isso, as comunidades biológicas, sei lá, as plantas e animais que vivem lá, eles estão caminhando para a extinção e extinção não tem volta. Então, extinção é algo que não tem volta, né? Nós estamos chegando num ponto, por que a gente fala do 1,5, o Acordo de Paris, que é um acordo global entre os países que são signatários da Convenção do Clima na ONU. Então, eles, a partir de uma informação da ciência, né, falam, olha, um valor seguro para a humanidade é que a temperatura não suba de 1,5 ou no máximo 2 e chegue no final do século com tendência de queda. Mas por que isso? Porque toda a nossa infraestrutura, toda a forma de desenvolvimento da sociedade nos últimos séculos, ela conheceu um clima, um determinado padrão climático, vamos dizer assim. E isso está alterando, né? Desculpa, e isso está alterando. E essa questão, na realidade, faz com que vamos dizer, essa emergência, essa catástrofe climática, ela atinja a infraestrutura, atinja as pessoas. A gente não falou de migração. Migração é um baita um problema seríssimo, né? As pessoas vão sair de onde elas estão, elas não conseguem produzir alimento. Então, é nesse aspecto, realmente, a gente tem que tomar ações decisivas e fortes para evitar a continuação do aumento de temperatura na atmosfera. Ou seja, né, professor Marcelo, para a gente concluir, não é para amanhã, é para hoje, né? Exatamente, Eduardo. Antes, né, quando eu comecei a estudar, a trabalhar, né, ainda fazia meu doutorado na época, já se falava, claro, das mudanças climáticas e falava-se muito de mitigação do problema, né? Hoje a gente já fala de adaptação ao problema, né? Então, claro que a natureza é imprevisível, né? É difícil estimar, né, ou estabelecer uma situação onde não terá mais volta, mas, como já ressaltou, né, já temos diversas espécies extintas em decorrência das mudanças climáticas e isso não tem mais volta. Então, e um caminho que nós temos aí pela frente, ou seja, as políticas econômicas de diversos países, que são países aí com características de alto consumo e altos níveis de emissão de poluentes, né? As políticas econômicas desses países conduzem aí uma situação vamos dizer assim, que as emissões, né, de poluentes continuem aí a um nível razoavelmente elevado, não como era, mas razoavelmente elevado. Então, a gente tem essa grande preocupação, né, e uma grande incógnita quando vamos atingir esse momento de não ter mais volta. Mas é importante, né, que a gente estabeleça, ainda existe uma forma da gente contornar, ou seja, esse aquecimento global ele é previsto,
né, da média de temperatura até o final do século, mas com que a gente mantenha num nível adequado, né, se é que se possa dizer adequado, para que a gente não tenha aí a intensificação, a longa duração daqueles problemas que nós falamos aqui no primeiro bloco do programa. Então é muito importante que exista uma política regional e global, né, de contenção desses poluentes, de destruição da biodiversidade, destruição desses biomas, para que a gente possa ter um futuro mais tranquilo aí para as próximas gerações. A boa notícia é que ainda tem salvação, mas a ação deve ser urgente. Assim encerramos o Aparecida Debate. Falamos hoje sobre mudanças climáticas e as consequências para a humanidade, secas prolongadas, tempestades, eventos extremos. O planeta vem assistindo nos últimos tempos a uma crise sem precedentes. E o pior, para muitos, irreversível. Seja no Brasil ou no mundo, a situação se agrava ano a ano com o aquecimento global. E aí as perguntas: o que esperar do futuro diante desse cenário de destruição? Afinal, ainda há tempo de salvar a nossa casa comum? Como reverter esse quadro? Contamos com a participação via internet do Jean Ometo, pesquisador titular do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a quem eu agradeço muito pela contribuição, pela presença. Seja sempre bem-vindo aqui no Aparecida Debate. Uma ótima noite para você. Também o professor Marcelo de Paula Correia, diretor do Instituto de Recursos Naturais da Unifei, Universidade Federal de Itajubá, Minas Gerais. Professor, muito obrigado pela participação, pela presença. Sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Boa noite. E se você quiser rever esse programa, ou até mesmo compartilhar com a sua família e amigos, acesse aí o canal da TV Aparecida no YouTube. E quando fizer comentários em nossas publicações, utilize a hashtag Aparecida Debate, que volta na próxima terça-feira. Boa noite para você. Um ótimo descanso. Até lá.